Bom dia, o professor Francisco José de Almeida, da disciplina Introdução ao Método de Elementos Finitos. Nós vamos apresentar o procedimento geral de análise por elementos finitos. Bom, são 4 etapas. Primeira etapa, a tomada de decisões preliminares. Depois, realizar o pré-processamento, o processamento e, finalmente, o pós-processamento. Vou falar de cada um rapidamente, porque nós vamos ter capítulos específicos para cada um deles. Então, as decisões preliminares, como o nome já diz, são realizadas antes de alguma coisa. Antes do quê? Antes de eu efetivamente usar o software. Eu vou definir todos os pontos de projeto e vou levantar todas as informações necessárias para fazer a análise por elementos finitos. O objetivo é que eu otimize o tempo de uso do recurso computador e software, que ele é caro e, via de regra, é compartilhado com outros profissionais dentro da empresa. Então, não vou ficar na frente do computador pensando na vida. Qual que é a carga? Qual é o valor da carga? Onde que eu vou aplicar a carga? Qual é o material da peça? Qual a tensão de ruptura do material? Deixa eu ir pesquisar. Eu não faço isso. Eu faço tudo isso antes de sentar no computador. Porque a hora que eu sento no computador, eu sou eficiente. Eu sento no computador, realizo a análise, executo tudo que tem que ser executado e saio e deixo disponível para o próximo usuário. Por exemplo, o que eu vou definir nas decisões preliminares nessa etapa? Qual tipo de análise eu vou fazer? É estática? É dinâmica? É linear? É não linear? É transiente? Isso só a casa estrutural, né? Por quê? Porque cada tipo de análise requer um tipo de dados. Eu vou discutir com mais calma no próximo capítulo. O que eu vou modelar? Quais são as dimensões do modelo? Qual é o nível de detalhe do modelo? Né? Quais são um detalhe, existem raios de concordância, não existem, qual é o valor deles, né? E assim por diante. Quais materiais que eu vou utilizar? É aço, é bronze, é ferro fundido? Quais são os dados do material? Né? São vários materiais, qual é o material de cada parte e assim por diante. Então, tomo todas as decisões antes, levanto todas as informações antes de entrar no computador. Quais as condições de contorno do meu modelo que eu vou analisar? Né? Quais são as cargas e quais são as fixações? A peça é engastada, é biapoiada, é apoio simples, apoio móvel, é vários apoios, onde está o apoio, onde estão esses apoios, né? Quais são as cargas, carga distribuída, carga concentrada, temperatura, peso próprio, em que ponto que está essa carga aplicada, qual é o valor de cada uma das cargas, qual é o sentido e direção das cargas, né? Tudo isso eu tomo uma decisão, eu levanto antes de sentar no computador. Como eu já disse, para não perder tempo no computador pensando na vida, né? Quais as opções de malha que eu vou ter? Né? Onde eu vou colocar mais elementos, fazer uma malha mais densa, onde eu vou colocar menos elementos, fazer uma malha mais esparsa para ganhar tempo. Malha mais densa, resultado melhor. Malha mais esparsa, resultado mais rápido. Então, onde que eu vou fazer isso? Nós vamos discutir como é que eu faço controle de malha no capítulo específico. Mas eu tomo a decisão antes de sentar no computador. Onde eu vou precisar de mais elementos? Onde eu não vou precisar? Qual é aproximadamente o tamanho do elemento que eu vou utilizar? Tudo isso eu defino antes. Como eu disse, para ser eficiente na hora que eu estiver na frente do computador. Bom, aí tomei todas as decisões. Todas, levantei todas as informações. Aí eu sento no computador. E aí eu vou realizar o pré-processamento. Como nós já conversamos na primeira aula, pré-processamento eu fabrico, entre aspas, a peça no computador, produto computador. Então é uma cadeira, eu fabrico a cadeira do computador, né? Entre aspas, gero o modelo sólido. Aí eu defino o material desse produto, porque o material influencia na resistência do produto, logicamente. Aplico as condições de contorno, que são cargas e fixações. Indico quais são os elementos que eu vou usar e gero a malha. Tudo isso é o pré-processamento, mas que fique claro que todas as decisões já foram tomadas na etapa anterior, que é decisões preliminares. Eu só executei aquelas decisões nesse momento aqui no computador. Volto a insistir para ser mais eficiente, não ficar usando o computador desnecessariamente. Porque tem outros que querem usar e o recurso é caro e é compartilhado, como eu já disse. Nós vamos discutir passo a passo daí, entendeu? Os capítulos um por um, né? Capítulo para geração do modelo, capítulo para material, capítulo para condições de contorno e assim por diante, malha e assim por diante. Bom, aí eu
vou para o processamento. Está tudo pronto, já fabriquei a cadeira, já sentei dentro de material, sentei na cadeira, fixei a cadeira, gerei a malha, agora vou mandar executar, que é o processamento. Se olhar do ponto de vista estritamente formal, isso é elementos finitos. É a resolução do sistema de equações diferenciais, no caso pelo computador. O que eu fiz antes foi pré-processamento, foi processar o modelo para poder ser executado. Então, o software, com base nos dados que foram fornecidos, ele calcula as variáveis que eu desejo. Por exemplo, tensão e deformação, no caso dessa disciplina, que é a análise estrutural estática linear. Então, peço para ele calcular tensão e deformação. Primeiro deformação, depois tensão. Muito bem. Então, ele calcula, por exemplo, gera a matriz de rigidez, calcula o deslocamento, calcula a tensão e aplica algum critério de resistência que eu solicitar ele. Então, eu falo para ele, faça esses cálculos aqui. E ele vai lá e executa os cálculos. Bom, uma vez executados os cálculos, eu vou visualizar esses cálculos, esses resultados que o computador deu para mim. Então, eu tenho duas subetapas aqui, validar os resultados e depois tomar as minhas decisões. Validar os resultados é importantíssimo, porque para eu tomar decisões corretas, eu tenho que ter informações corretas. Se a minha informação for equivocada, a minha decisão também vai ser equivocada. E eu sou engenheiro, não posso tomar uma decisão equivocada. Então, eu tenho que, antes de tomar a decisão, avaliar, verificar, validar os resultados. Os resultados estão válidos, são pertinentes, posso me basear neles para tomar as minhas decisões? Sim, continuo. Se não, eu vou corrigir o que tiver que ser corrigido. Como é que eu faço para validar os resultados? Bom, primeiro, nós vamos ter um capítulo só para isso, vamos discutir com calma. Mas tenho que usar bom senso. Dinheiro sempre tem bom senso. Então eu bato o olho e vejo se está bom ou não. Quanto mais experiência eu tenho na engenharia, mais bom senso, entre aspas, eu tenho, né? Porque eu tenho mais know-how, mais experiência do que eu já sei que dá certo, o que não dá certo, o que é para ser, o que não é para ser. Mas de qualquer forma, sempre eu tenho bom senso, sempre devo aplicar bom senso. Bom, eu vou primeiro verificar os deslocamentos. Os deslocamentos estão de acordo com o esperado. Uma peça bem apoiada, carga concentrada vertical para baixo no meio. Ela fez uma barriga para baixo? Fez, então deve estar certo. Não, barriga para cima, então está errado. Porque é uma viga bem apoiada, carga concentrada para baixo no meio, todo mundo sabe que ela faz uma barriga para baixo. Então eu verifico. Está de acordo com o esperado, o deslocamento? Tá, continua. A tensão máxima está na região em que eu esperava, por exemplo, no meio do vão, uma viga bem apoiada? Tá, então tá bom. Não, não tá, então vou ver o que aconteceu. Próximo, o valor da tensão está dentro do esperado? Tá, então vou continuar. Não, não tá. Então vou ver o que aconteceu. Vai ver que eu coloquei um zero a mais na minha carga aplicada. Então, uma tensão monstruosa e não podia ser. Muito bem, nós vamos discutir com mais calma isso no capítulo devido. E se o que está entrando é igual ao que está saindo, ou seja, entrou uma certa energia no sistema, está saindo, ou seja, as reações equilibram as cargas aplicadas? Se sim, então eu posso dizer que esse resultado é válido. Eu posso então tomar as decisões em cima desses resultados que o software mostrou para mim. Aí eu vou tomar as minhas decisões, que é analisar os resultados. Eu vou fazer as correções devidas no modelo e, se for o caso, otimizar o meu modelo. Então, por exemplo, está uma solicitação muito grande. Possivelmente a peça não irá resistir à solicitação. O que eu faço? Reforço a peça, aumento as dimensões da peça. Não, a peça está sobrando tensão. Então o que eu faço? Diminuo as dimensões da peça. Não, ela está muito solicitada, ela não vai resistir e eu não consigo aumentar mais a dimensão. Então troco o material. E assim por diante. A nossa disciplina acaba aqui, ó. A nossa disciplina é a introdução a medidores finitos. Essa etapa aqui já é projeto de máquina, projeto mecânico, ou seja, as decisões de projeto. Vou fazer a peça mais resistente, vou trocar o material, vou mudar alguma condição da peça para resistir mais, ou vou otimizar a peça, tirar material da onde, diminuir a espessura. Isso tudo são decisões de projeto, não fazem parte dessa disciplina. Essa disciplina é introdução a medidores finitos, é como usar o medidores finitos corretamente. Então, a nossa disciplina para aqui. Bom, muito bem, muito obrigado, até a próxima oportunidade.